Boa noite. Tudo bem? Então, como Tânia falou, né, o nosso tema é um tema que todos vocês conhecem. Mais do que conhecem, é o tema que todos vocês vivenciam diariamente. É a família. Não é verdade? É qual que eu vou, Tânia? Esse? É, isso. Família. Esse é o nosso tema. Então, eu não me proponho dar uma aula, de jeito nenhum. Eu me proponho conversar com vocês sobre as nossas experiências dentro desse núcleo que chamamos família. E que é um núcleo, vocês vão ver, vão acompanhar o nosso raciocínio, é muito importante para a nossa encarnação, para o nosso autoconhecimento, para o nosso estar aqui no mundo. Afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui nesse planetinha azul, né? Então, foi muito lindo quando o astronauta disse, né? Olha, a Terra é azul. Que coisa linda, né? Então, ela se destaca. Né? E o que é que eu vim fazer aqui? Né? E esse núcleo, família, ele vai nos dar o alicerce para isso. Certo? Aí vocês vêm aqui, eu estou aqui, ó. Cadê eu? Ó. E eu estou aqui também, tá vendo? Aí eu já trago 2 grupos aí, 2 fotos, e aí dentro dessas 2 fotos vocês já podem ir entendendo o que eu entendo como família. O que é que eu compreendo como família? Essa foto aqui é o aniversário do meu neto, Benjamin, e essa foto aqui é a gente aqui na ULI. Somos da ULI. Ô, Tânia, você não está aqui não ainda, né? Não sou dessa época ainda não, Zoldinha. Eu vou ter que depois. Vou ter que atualizar. Vou ter vou ter que atualizar essa foto. Mas eu tenho uma com você. Então, aí, eu já remeto a vocês qual é a minha compreensão que eu tenho como família. Não é? Família é aquele grupo onde eu estou inserida, seja ele com o objetivo que for. Né? Outra coisa, a gente vai conversar sobre essa família mais objetiva. Eu vou falar um pouco dessa família, mas eu vou me centrar muito nessa família, né? Ser mais objetiva. Na família que a gente chama família da nossa encarnação. Né? E não pretendo conversar, porque até mesmo não saberia, sobre uma família subjetiva que hoje existe. Né? Que a palavra família, ela se aplica a diversas coisas. Né? Por exemplo, a botânica, por exemplo, usa a palavra família. A árvore pertence à família e, geralmente, são os nomes bem complexos. Né? Aquele nome das famílias da botânica. Né? A zoologia também faz a família dos animais. Né? E hoje tem uma família que eu estou chamando de subjetiva, que é eu e os meus pets. Eu não vou falar dessa família, certo? Essa família eu não tenho ainda condições de falar. Primeiro porque, ultimamente, eu vivo sozinha, então não tenho muita experiência. Né? E acho que é uma família que, embora ela hoje seja algo evidente, né? Tem muitas pessoas que realmente consideram seus pets como membros da família. Né? Eu, na minha família, tenho gente assim. E sei que aqui, algumas pessoas aqui têm os seus pets
que são também os seus amores, né? Mas a gente não vai falar dessa família. Deixa essa família aí ainda se estruturando, né? Para poder a gente mais adiante poder conversar sobre ela, né? O que é que significa realmente essa família. Então, nós vamos nos centrar realmente nessa família, nessa palavra família, nesse conceito, né? Família enquanto um grupo familiar, um grupo de pessoas. Concordam? Então, ainda foi no aulão, há uns 15 dias atrás, veio um casal e eles traziam exatamente o pet deles. E aí a gente ficou, e aí? Vai ter que dizer que não pode entrar, né? E foi. A gente teve que dizer. E eles, aí a gente disse, deixe ele aqui, aí fora. E entre, mas eles preferiram ir embora. Eles foram embora. Entre deixar o pet, não assistir o aulão, eles preferiram não assistir o aulão. Olha só a importância, né, desse membro familiar para eles, né? Então é isso, né? Então existe essa família que eu estou dizendo que ela é subjetiva porque ela é feita de uma forma, de um vínculo totalmente diferente, né? Bom, então vamos lá. O objetivo da nossa aula é esse que está aí. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para ler. Percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. E eu chamo muita atenção para isso aqui, ó. Então, a família, ela tem um alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade, mas, antes de mais nada, eu tenho que estar comprometida com essa família. E, às vezes, isso não é muito fácil. Às vezes, a gente tem uma ilusão do que seja família. De que na família está tudo bem e de que na família está tudo nos seus devidos lugares. Isso é uma ilusão. Não é assim. A família é uma panela de pressão, apitando, burburando, certo? E a gente vai ver por que eu digo isso. Vou caminhar com vocês e a gente vai ver isso. Essa é a grande ilusão nossa, talvez seja a nossa família ideal, a família que a gente quer. Seria essa família bem estruturada, tal. Mas, na realidade, a maioria das famílias é uma panela de pressão, com muitas emoções ao mesmo tempo. Então, como é que a gente define família? Define assim: é um campo biopsíquico, social, espiritual, de aprendizagem. É um lugar onde eu vim aprender, onde todos nós, não só sou eu, onde o indivíduo, a pessoa, vem aprender. E quando eu falo pessoa, eu falo personagem mais espírito, certo? Porque espíritos são pessoas, né? E pessoas são espíritos. Vocês já devem ter ouvido falar isso aqui na ULI várias vezes, né? A gente não desmembra. É uma unidade. É uma coisa só. Então, é um campo onde aquela pessoa vai aprender. E repare que é um campo bio. Começa com a biologia. Começa com a parte física, orgânica. Mas não é verdade isso? O bebê, quem é mãe aqui, quem é pai aqui, quantas noites troca as fraldas, faz a mamadeira, não é verdade? Então, desde aí, aprender a andar, aprender a falar, né?
Então, há todo um aprendizado biológico. Há todo um aprendizado psíquico e social. E esses dois vão caminhar juntos, né? O desenvolvimento psíquico e o desenvolvimento social vai caminhar juntos, né? Então, eu tenho que acordar de manhã para ir para a escola. A escola não pode ser 10 horas, de 10 às 2. Não. A escola é de 8 às 12, ou à tarde. Então, tem um horário. Olha o aprendizado social, a regra social, a norma social, que você já insere a criança desde os 4 anos de idade. Então, é um aprendizado social e é um aprendizado psíquico, esse momento em que a criança vai para a escola, sai daquele seio materno, que era eu, papai, mamãe, e às vezes alguns irmãos, né? Ou uma avó, ou um tio, o que for, né? E ele vai conviver num mundo maior. Para ele, um mundo bem maior, bem abrangente, né? Eu estou dando apenas um exemplo, mas são diversos os exemplos desse desenvolvimento psicossocial que a pessoa vai passando, até mesmo sem se dar conta, no convívio com o seu estar no mundo. E a escola passa a ser uma outra família. É um outro grupo onde a pessoa vai se vincular, certo? E tem outras normas, né? E aí o que é que acontece? O indivíduo vai aprendendo a dizer sim, a dizer não. Isso pode, aquilo não pode, né? E aí vem os sentimentos, a raiva, a briga, o contestamento. Por que não pode? Porque é assim, né? Tem filhos que nos confrontam dessa forma, né? Por que não pode? Por que tem que ser assim? E a gente tem que ter aquele jogo de cintura, ou dizer, não, não pode porque eu não posso e pronto, acabou. Também pode ser assim, né? E pode ser também assim, que eu vá com o meu jogo de cintura, tangenciando, para mostrar a ele o que é um não. Então, é na família que a gente aprende não e aprende sim. E esse é um grande aprendizado para o nosso psiquismo e para a nossa interação social. É na família que isso acontece. É ali que acontece isso. Certo? E mais espiritual. É um núcleo onde a gente também vai conviver com essa questão do espiritual. Então, você vê, no instante a gente estava aqui conversando, e aí ela disse assim, não, mas eu nasci numa família que meu pai e minha mãe já eram espíritas. Né? Então, não foi? Alguém falou isso. Alguém falou isso aqui. Então, já é o caminho, fica mais fácil. Será que fica mesmo mais fácil? Né? Aí o outro pode dizer, não, mas eu nasci numa família em que não existia espiritualidade nenhuma, né? Eu tive que descobrir sozinha, né? Então, mas é o lugar onde o espírito se faz presente. E quando ele entra na adolescência, ele diz, eu aqui estou. Porque até a infância, o espírito ainda, essa pessoa, esse indivíduo, ainda precisa muito da maternagem, né?
de quem faça a sua comida, de quem lhe dê o que comer, de quem lhe diga, que oriente, etc, etc. Mas, quando ele chega na adolescência, esse espírito vai começar a dizer: eu existo e eu estou aqui. E aí começa, às vezes, os atritos, né? Os conflitos. Que a família, como eu falei, é uma panela de pressão, porque há conflitos. A gente tem essa ilusão de que família é tudo arrumadinho, direitinho, cada qual no seu quadrado. E não é. A família tem conflitos, e muitos conflitos. Mas faz parte, porque é assim que a gente cresce. É assim que a gente se desenvolve. É no meu interagir com o outro que eu vou tendo condições de saber quem sou. Né? Esse é o grande paradoxo da nossa existência. Embora sejamos espíritos individuais, singulares, únicos, que cada um aqui é diferente, cada um aqui tem sua singularidade, cada um aqui é um espírito único, não tem outro igual a ele. Embora isso seja uma verdade, mas também é uma verdade que, enquanto singularidade, eu preciso do outro para poder crescer. Crescer psiquicamente, crescer socialmente, crescer economicamente e crescer espiritualmente também. Até aí tudo bem? Dúvidas? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. Como eu disse a vocês, é uma conversa, viu? Não me deixe aqui falando sozinha, não. Ali, ó, Tânia está ali, Suzane está aqui. Oi, Isolda, então vou aproveitar aqui, boa noite, sobre a nossa conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes, e Isolda falou muito bem acerca de sermos presenteados numa família espírita. Então foi isso que a gente estava conversando. No meu caso, a única diferença foi que a colega foi presenteada de ter sido, nasceu num círculo de família já espírita, que não foi o meu caso, mas o que não me impediu, a mediunidade, o interesse, e eu caminhei nessa jornada de uma forma muito individual, e hoje a minha família já se transformou, né? Assim, a minha irmã veio posteriormente, outras pessoas, mas a família é isso mesmo que você está trazendo para a gente, né? Não é um cubinho tão mágico, tão perfeito, mas isso não quer dizer que a gente não possa, ao longo dos anos, perceber o quanto ela modifica e o quanto a gente também modifica junto. E quanto a gente pode modificar a família. Perfeitamente. Né? Bate-papo, só quis contribuir e dizer que a nossa conversa vai nesse sentido. Principalmente nós, que além de sermos espíritos, somos espiritais também. Né? Repare, é um privilégio. Né? É o nosso privilégio. Porque a gente entende essas coisas que a gente está aqui conversando hoje. Porque é difícil falar de família como eu estou falando em outras instituições. Aqui eu posso dizer isso, que é uma panela de pressão, que existe conflitos, que é onde eu aprendo a odiar, onde eu aprendo a não gostar. Né? Quantas raivas a gente tem de pai e mãe? E mãe também, quantas raivas tem de filho? E admitir isso, né? Admitir, não, naquela hora eu fiquei com raiva mesmo, de vontade de torcer o pescoço. Né? Verdade isso? É uma verdade, e a gente tem que admitir as nossas emoções. Né? Mas não é em qualquer lugar que a gente vai poder falar isso. A gente fala aqui, porque é uma instituição espírita que está aberta a nossas reflexões, né? A nossa consciência crítica. Inclusive a ULI, que tem esse objetivo, né? De ampliar a nossa
consciência, a nossa percepção. Porque, na verdade, a gente cria uma expectativa, né? Naquela família da propaganda de margarina, né? Exato. Aquela é ótima, né? A família também do peru de Natal, da Sadia. Também é maravilhosa, né? Mas, no fundo, não é assim, como você falou, é uma panela de pressão, né? Constante, onde a gente, ora a gente é aluno, ora a gente é professor. Então, a gente aprende também com nossos filhos, né? É um processo de crescimento e aprendizado, né? Então, às vezes, a gente procura a espiritualidade por conta da família. E que bacana, né? Que eu estou aqui por conta da minha família, né? Que eu quis ter, né? Meus filhos e tal. Então, para entendê-los e me entender, eu vim parar aqui, que bom, né? Que eu estou aqui hoje, que maravilha. Então, é como você falou, né? Que você conseguiu, através do seu exemplo como espírita, trazer alguns membros da sua família também, através do seu exemplo, mais do que suas palavras, né? Então, é isso que eu estou tentando, me esforçando com meu marido, fazer em casa. Ser um exemplo em silêncio, dando mais exemplo do que palavra, do que sermões. Então, e é interessante isso, muito interessante. Depois que a gente está frequentando aqui a ULI, a gente mudou a nossa postura com relação de que forma que a gente vê. São nossos filhos, como falava, né? Nossos filhos, nosso, né? Aquela posse, né? Ou são únicos, como você falou, né? Seres únicos, né? Então, é aí, como você falou, na adolescência que a gente vê esses questionamentos, né? Deles muito mais gritantes, e os conflitos começam aí. E é aí que nós, como os pais, né, temos que entendê-los, entendeu? E para nós entendermos os nossos filhos, temos que nos entender como espírita, ou como um espírito único, como você falou, somos singulares, né? Para entender a singularidade deles, né? Eu não preciso mais dar aula, né? Não, posso ir embora? Depois dessa fala. É isso mesmo. Aí você falou, os nossos filhos ensinam. Sabe também quem ensina, e eu estou aprendendo isso agora? Os netos. Os netos nos dão cada lição, gente. Se prepare para quem não é avó ainda, ou avô, sabe? É terrível. Diga. Boa noite, Zolda. Você estava falando do nosso privilégio, né? De sermos espíritos e sermos espíritas. E aí, dentro desse contexto de família, e você falou que a gente pode dialogar aqui dentro dessa instituição, que é um privilégio. Imagino que dentro do tema família, a gente está falando aí, acolhendo das diversas formas de composições, arranjos e representações familiares, correto? Sim, a gente vai chegar lá daqui a pouco, certo? Isolda. Oi, Isolda, tudo bom? Boa noite. Você estava falando aí da panela de pressão. A minha família é uma constante panela de pressão. Mas só que é uma panela que explode. Mas quando explode, todo mundo está lá para limpar. Que bom, né? Que ela explode, mas tem que explodir, né? Faz parte do contexto, então, essa explosão. Família tem isso, né? Todo mundo briga, tal, mas na hora do vamos ver, todo mundo está junto também. Isso, certo? Então, vamos lá. Acho que aí deu, não deu? Ou ainda tem mais alguma coisa? Então, é um núcleo, é um campo biopsicossocial, espiritual de aprendizagem. Reencarnamos para aprender. A Adenauer tem um livro, Reencarnação, Processo Educativo. Não sei se vocês já viram esse livro, mas é muito interessante, porque ele vai falar exatamente disso, né, da família como um processo, da reencarnação como um processo educativo. E se a reencarnação é um processo educativo, olha o papel da família dentro desse processo educativo. Quais os valores, como você, Cláudia, como Cláudia colocou, porque, às vezes, a gente ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras, né? Porque, às vezes, a gente fala e age de outra forma, mas se eu sou uma pessoa que já caminho dentro de uma certa busca de integridade, assim penso, assim sinto e assim ajo.
pensar, sentir e agir, né? Então, vai o exemplo, porque é na sua ação que você vai mostrar o que você valoriza, qual é o seu sentimento, porque você está fazendo aquela escolha e não outra. Bom, vamos lá. Já tem muita coisa aí. Então, a família, então, pelo que a gente viu aqui, ela é uma referência, certo? E uma referência de muita importância para o nosso estar no mundo. Para a gente chegar aqui hoje na ULI, para cada um de vocês estar aqui na ULI, essa família foi muito importante. Foi uma referência que vocês tiveram, em todos os graus, em todos os níveis. No nível biológico, no nível psíquico, no nível social e no nível espiritual. Certo? Ela lhe alicerçou. Seus alicerces estão lá. Essa história de dizer, não, eu nasci na família errada, isso não existe. Você nasceu na família que você deveria nascer. Não existe nascer na família errada. Aquela família me pertence. Pode ser até que eu tenha escolhido ela. Já pensaram nisso? Pode ser que a família que eu hoje digo que está errada foi a família que eu escolhi. Porque, embora a grande maioria das encarnações sejam compulsórias, existem alguns aspectos que a gente pode escolher. André Luiz mostra isso nos livros dele, né? Como algumas pessoas, alguns indivíduos, podem escolher fazer um certo planejamento da sua encarnação. É claro que quando a gente encarna, há uma série de situações e muita coisa que se planejou não se executa, né? Mas aquela família pode ter sido a que você escolheu. Eu quero uma família assim. Aí você desenha e é a família que você vem. Porque é a família que você precisa. Precisa para quê? Diga. Para evoluir, para crescer. Você ia dizer o quê? Para evoluir, para crescer, para aprender. O que é que eu preciso aprender? Eu preciso aprender habilidades, né? Isso que a gente também a ULI ensina, fala muito disso, né? Estamos aqui para aprender habilidades. Essas são palavras de Adenauer, né? Estamos aqui para aprender habilidades. Então, se eu vim para aprender a habilidade da paciência, qual é a família que eu vou ter? Já pensaram nisso? Se eu vim aqui para aprender a habilidade de aceitar o diferente, qual é a família que eu vou ter? Uma família da margarina, do peru da sadia? Não. Eu vou ter uma família que vai me cutucar o tempo todo, porque eu estou aqui para aprender a conviver com o que é diferente de mim, com o meu diverso, com o meu oposto. Essa foi a habilidade que eu escolhi. Nessa encarnação, eu quero aprender essa habilidade. Estou dando um exemplo, viu? Não sei se essa foi. Pode até ter sido. Mas, enfim. Né? Então, qual foi a habilidade que eu estou precisando aprender? Então, a família vai me trazer a situação necessária para que eu possa aprender essa habilidade. Então, ela é essa referência de todo o meu processo de aprendiz. Somos eternos aprendizes, né? Porque a gente vai desencarnar. Mas vamos, né? Vamos todos desencarnar e depois vamos reencarnar de novo e vamos aprender de novo. E assim vai. E quantas encarnações a gente já teve antes? E quanto aprendizado a gente tem de atrás, né? E assim é se viver. E a família sempre
como nossa referência. Dúvidas? Função da família. Eu acho que isso aí já foi dito de diversas formas, né? Aí nessa conversa que a gente teve. Possibilitar ao espírito o seu progresso pessoal, social e espiritual, visando o aprimoramento da fraternidade, uma vez que os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros, servindo como instrumento de crescimento coletivo, não, individual e coletivo. É isso? Acho que era isso que a gente estava conversando. Foi? Eu me lembro que Cláudia disse assim, porque eu tenho que me autoconhecer, sou um espírito singular, único, tenho que conhecer a minha singularidade e tenho que conhecer a singularidade dos meus filhos. Você falou qualquer coisa assim. E você falou do nosso, porque não é nosso filho, não é nossa filha, não é nosso pai, não é nossa mãe. São espíritos que estão nessa encarnação junto comigo para evoluirmos junto. Então não é meu, não tenho poder nenhum sobre eles. Entende? Porque quando a gente bota o nosso, dá uma ideia de poder. Meu. Não, não é meu. São pessoas que estão nesse momento, nessa encarnação, vivendo junto comigo, numa tentativa de evoluir individualmente e coletivamente, que é o que está dito aí. Certo? Então, é assim que a gente tem que olhar para os nossos familiares. As relações na família, às vezes, se complicam, às vezes vira a panela de pressão, porque a gente não vê no outro que ele é singular, que ele é um espírito igual a mim. Ele está no mesmo estágio que eu. E a gente não está bastante, né? A gente sabe em que estágio a gente está, sabe? Não sabemos, gente? Sabemos ou não sabemos? Sabemos em que estágio estamos, né? Ainda estamos engateando como humanidade. Senão não teríamos o mundo tão dividido como tem hoje. Né? Então, a humanidade ainda está na infância dela, aprendendo. Outro dia, numa palestra de Adenauer, ele disse que o tempo que vivemos como os reinos, eles já tiveram aula de evolução? Então, eu posso falar isso. Né? Então, foi o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. O tempo que a gente viveu nesses três reinos, mineral, vegetal e animal, é muito maior que o tempo que temos como homens e como Homo sapiens, né? Que a nossa evolução vai assim, né? Então a gente ainda tem muito do instinto do animal, né? Então a gente sabe em que estágio nós estamos. Por isso que eu falo, a gente sabe em que estágio a gente está. E a gente está aqui na ULI buscando o quê? Subir um pouquinho nesse estágio, né? Dar um passo mais à frente, né? E a pessoa que está ali, como meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe também. Ela está no mesmo estágio que eu. Senão não estaríamos juntos. Senão não comporíamos uma família. Né? Então, esse é o olhar que vai fazer a diferença.
que pode fazer com que a panela de expressão não exploda tanto. É olhar para o outro e dizer: Otoniel é um espírito igual que eu, no mesmo estágio que eu. Temos as nossas diversidades? Temos. Mas ele é um espírito tanto quanto eu sou. Façam esse exercício. Eu convido vocês a fazer esse exercício. Chegar em casa e olhar seu pai, sua mãe, seu filho como espírito, não como filho. Porque filho, pai, mãe, acho que Tânia até falou isso na oração dela. São papéis, gente. Papéis que a gente está desempenhando aqui. Né? A gente reencarna e aí a gente vai fazer uma série de papéis. Vai ser filho, vai ser mãe, vai ser pai, vai ser profissional, vai ser um bocado de coisa, né? Mas o que é que nos define? O que é que nos define? Acho que ciclo 1 já dá para responder isso, não? O caráter. O que é que nos define? Então, não é ser mãe, nem pai, nem avó, nem tio. É o caráter. O que é que nos define? Mas é um pouco mais do que caráter. Pouco além. Habilidades. Cláudia falou. A nossa singularidade enquanto espíritos imortais que somos. É isso que nos define. Quem eu sou? Eu sou um espírito imortal. Pronto, essa é a minha resposta. Isolda é esse momento aqui que eu estou vivendo, que pode acabar amanhã. Eu digo que eu já estou na fila de espera. Né? Certo? Então, o que me define é que eu sou um espírito imortal. Sou indestrutível. É isso que me define, é a minha singularidade enquanto espírito. Porque quando eu ir desencarnar, o CPF de Isolda vai deixar de existir. A carteira de identidade de Isolda vai deixar de existir. A conta no banco vai deixar de existir. Mas eu, espírito, vou continuar existindo. Entenderam? Então, o que me define não é Isolda. É outra coisa que me define. E tudo que eu vivi, fui mãe, fui avó, sou avó agora, fui profissional, fui professora, fui isso, aquilo, foram papéis que eu assumi e que todos nós temos que assumir na nossa vida social, né? Eu falei isso do nosso paradoxo. Comecei a aula falando isso. Que, embora a gente seja espíritos singulares, a gente tem que ter o coletivo para a gente poder crescer, poder evoluir. E aí, dúvidas? Eu não consigo ler ali. Leia. Pode ler, então. Deixa eu ver se eu consigo também. Aqui. Eu não consigo ler ali. Entenda a família como a representação do mundo em que você vive, no qual lhe cabe importante papel na condução do destino pessoal e coletivo. Tudo que você vive em família representa a sua realidade interior, razão pela qual deve ser tratado como oportunidade de transformação evolutiva para que você e para todos os seus familiares. Adenauer Novaes. Acho que era disso que a gente estava conversando, né? Foi disso que a gente conversou agora. Oportunidade de transformação evolutiva. Eu grifei o texto de Adenauer, porque foi isso que eu acabei de falar, quando eu digo que a carteira de identidade, o CPF, a conta no banco, ser pai, ser mãe, ser avó, ser tio, ser sobrinho, ser professor, ser médico, ser juiz,
nada disso vai importar. O que vai importar é que eu sou um ser indestrutível. Eu sou um espírito imortal. E eu estou aqui com um único compromisso: evoluir. Nas palavras de Kardec, progredir. Nas palavras de Adenauer, adquirir habilidades. Mas tudo é a mesma coisa. É o aprender. Dúvidas? De novo, Tânia. A origem da família se perde no tempo, sendo impossível precisar sua extensão. A ideia de viver em grupos, criando vínculos uns com os outros, perpassa toda a história da humanidade, fosse em decorrência do instinto de perpetuação da espécie, fosse pela luta com as dificuldades cotidianas ou simplesmente pelo desejo de não se viver só. Porque se a gente pergunta quando foi que iniciou a família, eu já fiz essa pergunta no Google, exatamente por causa dessa aula, né? E não tem uma resposta única. Porque o homem da caverna, que foi a foto que eu botei, ele já vivia em grupo. Ele podia não ter o conceito família como nós temos hoje, certo? Mas ele já vivia num grupo que era familiar. Entendem? Então se perde. E aí por quê? Talvez, exatamente, proteção, né? Sobrevivência da espécie. Estão juntos, né? Imagina aquela época, né? E daí a família vai se modificando. Família é um conceito dinâmico que se modificou à medida que a sociedade humana evoluía. Por esta razão, diversos foram e são ainda os modelos agrupamentos familiares existentes, sendo os mais conhecidos a família tradicional. Exato. Então pode ser que primordialmente o homem até não tivesse esse conceito, o conceito família, mas ele já vivia num grupo, né? E esse conceito família, ele começa a existir e ele vai, à proporção que a humanidade vai evoluindo, esse conceito de família também vai evoluir. E o primeiro conceito que a gente tem é da família tradicional, que é bem essa família aí, ó. A família patriarcal. Agora eu vou entrar na pergunta que você fez. A família patriarcal. O pai é aquele que comanda a família. Essa família existe até hoje, né? A gente tem famílias ainda assim, né? É ele que é o gerenciador da família, o provedor da família, né? Coitado, tudo nas costas dele, né? E a mulher é aquela que apenas é dona de casa. Essa é a família tradicional, que foi criada por uma série de circunstâncias econômicas, históricas, que a gente não vai se aprofundar nessa aula, mas fica aí para quem quiser estudar um pouco mais, né? Há uma razão para a família ter sido assim, e uma razão muito de cunho econômico, né? Imagine que os ducados, os reinados, eram passados para quem? Para o filho mais velho, não é isso? Então, era ele que nascia sabendo que seria rei. Bom, isso até existe até hoje, né? É só a gente olhar a Inglaterra que a gente vê isso. Está presente até hoje ainda, né? A partir do século XXI, podemos dizer que há uma reinvenção da família pluralista, família mosaico, a família monoparental e a família homoafetiva. Bom, então, a partir do século XXI, olha, recente, né? A família começa a ter algumas modificações, que é o que
Carol falou sobre grupos familiares. Eu tenho em casa uma advogada e ela me disse que há N... Você é advogada? Há N constituições de grupos que são considerados família. Certo? Hoje, o próprio direito, porque o direito se debruça, inclusive existe um ramo do direito que só estuda família, né? A questão da parentalidade, etc, etc. Então, existe hoje vários núcleos que são considerados família. Eu peguei apenas 3. Foi escolha pessoal, porque eu achei que seria uma escolha mais condizente com o nosso estudo e com a nossa realidade daqui do Brasil, né? Então, eu peguei primeiro a família mosaico. O que é a família mosaico? O meu, o seu e os nossos filhos. Certo? Então, um casal está ali casado, tem seus filhos, se separam, aí ele se casa com outro, e ela se casa com outro, e ambos vão ter filhos. Essa é a família mosaica. Deu para entender? Eu tenho essa família na minha família. E foi muito interessante, porque chegou o dia do aniversário, e aí eles disseram assim, a gente vai fazer uma coisa bem pequena, porque não estamos podendo... Estamos com contenção de despesa. Então, vamos fazer uma coisa bem pequena. Aí começaram a botar no papel quem é que eles iam convidar. Aí o filho disse assim, mas eu vou convidar minha avó, claro, se é a avó dele. Vou convidar minha tia, claro, se é a avó dele. Aí a outra disse, mas se ele vai convidar, eu também vou convidar. E vou convidar meu irmão. Percebem? Aí disse, sabe demais? O aniversário foi realizado na escola. Entendeu? Essa é a família mosaico. Existe até um filme que eu falei, o meu, os seus, os nossos. Entendeu? Os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. E aí não é só meus, seus, nossos filhos, não. Tem as nossas avós, tem os nossos sobrinhos, porque aí a família começa a crescer, certo? Exponencialmente. Essa é a família mosaico e é uma família presente hoje em dia. Muito presente. Certo? Uma família interessantíssima. Eu acho que para quem veio aprender a habilidade de aceitar o diverso, deve nascer numa família dessa, que vai encontrar de tudo aí, né? Enfim, a segunda que eu escolhi foi a família monoparental. A família onde você tem apenas um que é o provedor da família. A gente vê muito isso no Brasil, a questão das mães solteiras, principalmente em uma determinada camada social. São as mulheres que criam os filhos, os pais desaparecem. Não é verdade? Isso é uma verdade brasileira. Isso é uma verdade nossa. Como existe também o outro lado, né? Um pai que está ali provendo a família sozinho, né? Então, a família monoparental. E a outra que eu escolhi foi a família homoafetiva, que também é bem jovem e bem do nosso tempo, né? Famílias de pessoas homoafetivos. Diga. Em relação a essa família monoparental, além do caso tipo, das mães solteiras serem abandonadas, os pais abandonarem a família, também aquelas mulheres que escolhem ser mães solos, né? Isso. Assim como alguns pais também, alguns homens que escolhem ser pais solos, né? Que creio que entra aí também na família monoparental. Ela é a família monoparental, mas assim, o motivo que me levou a escolher foi muito a questão nossa, para a gente ter consciência disso.
que às vezes a gente tem em casa mães solteiras, né? E que ela tem todo, quando a gente pensa nessa referência toda da família, e a gente respeitar mais, procurar ver como é que essa pessoa está vivendo com esses filhos, né? Na medida em que ela é uma mãe solteira, né? É uma realidade muito nossa, brasileira, muito nossa. O meu critério foi esse, de escolha, por isso que eu escolhi. Obrigada. Eu achei interessante, Isolda, né? Você falar do nosso tempo, né? Você falou do nosso tempo. Eu estava comentando aqui agora com meu marido que a maioria dos conflitos que a gente tem também na família, né? O que eu vejo isso é quando a gente não está no tempo dos nossos filhos, né? Quando a gente não se atualiza e a gente sempre fica no nosso tempo. Então imagine, eu tenho 41 anos de idade à frente da minha filha. Então, eu nem vou dizer quanto eu tenho. Eu não posso. Porque eu tenho quase o dobro. Eu não posso usar, no meu tempo era assim, porque tem que funcionar dessa forma, porque era assim, né? No meu tempo. Sendo que os tempos mudam. E aí, se você está aqui para evoluir, como você pode retratar, entender os seus filhos e usar muito o termo nosso tempo? Ele não vai entender o seu tempo, ele não vai entender as suas vivências, né? Eu já experimentei isso na minha casa há muito tempo atrás, e vi que não funcionou, né? Entendeu? Então, hoje, há muito tempo já, que eu estou super atualizada no tempo atual. Então, quando você usou no nosso tempo, não é? Eu achei bacana você falar isso, porque é assim que a gente tem que tratar nossos filhos, porque né? a minha família era muita família patriarcal. Por isso que eu falei nosso tempo, né? Porque essa família homoafetiva foi da agora, né? Isso. Casamentos foram... aliás, ainda existe países onde o casamento é proibido. O casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é proibido, né? Mas aqui no Brasil já está sendo aceito, né? Então, existe essa família, né? Eu conheço algumas pessoas. E eles geralmente adotam crianças, né? Enfim, é uma família. Por isso que a gente tem que se atualizar, como você falou, né? Hoje você está inserida em uma sociedade agora, no pleno século XXI, que tudo mudou, não é? Então, quando usar esse termo no nosso tempo, antigamente era assim, porque eu fui criada dessa forma, você foi criada dessa forma, mas não deve passar nem tudo que a gente vivenciou, né? A gente deve passar. A gente tem que deixar de ser Gabriela. E eu digo isso com propriedade. O que é ser Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim. E eu digo isso com muita propriedade, por causa da minha idade, e eu estar ainda aqui buscando, tá me referenciando, buscando. Outro dia, eu tenho uma neta de 26 anos, e eu estou coordenando a revista da ULI. Não sei se vocês conhecem a revista da ULI. Vai sair um número ainda essa semana. E aí ela disse, minha avó, você faz a revista onde? Eu fiz assim, no WordPress. Ela, o quê, minha avó? Você sabe mexer no WordPress? Olha o preconceito. Aí eu falei, você é preconceituosa. Ela, não é, sim, você é preconceituosa. Você achou que eu, pela minha idade, não podia estar mexendo no WordPress, né? Então, é isso. Então, eu digo com propriedade, que se a gente quiser, a gente fica lá na família patriarcal. Mas não é o nosso propósito. Estamos aqui para progredir, para evoluir, para caminhar. O espírito, ele é muito instigante. Ele não veio aqui para ficar estacionado. Ele pode até, em determinado momento, escolher. Essa encarnação aqui está muito boa, vou ficar aqui um tempo. Ele pode até ficar com aquele personagem. Desencarnar e continuar com aquele personagem. Ele pode fazer isso. Mas vai chegar um momento em que, compulsoriamente, chega, você já viveu isso aqui demais. Vai viver outra coisa. E ele reencarna para viver outro personagem, outra pessoa, novas experiências, né? Então, ele nasceu na Argentina, agora ele vai nascer na África.
Ele nasceu na Suíça e agora ele vai nascer no Uzbequistão, como é? Hein? Uzbequistão. Para viver uma experiência totalmente diferente da que ele viveu. Eu botei 2 países assim bem distintos, né? Certo? Então, o espírito ele é muito instigante. Ele não está aqui para ficar parado, aqui sendo, eu vou ficar Isolda a minha vida inteira. Não, não vai não. Ele daqui a pouco vai embora e vai querer voltar, não sei como. Eu ainda não escolhi não, viu? Não sei como é que eu vou querer. Eu já escolhi como é que eu quero lá. Isso eu já comecei a escolher. Não sei se eles vão me deixar, mas eu já escolhi como é que eu quero, o que é que eu quero encontrar. Agora, eu gostaria muito de voltar a encontrar um Brasil melhor. Eu gostaria de voltar para o Brasil, mas gostaria de encontrar um Brasil bem melhor. Bom, mas aí foi digressão. Certo? Então, o que é que eu queria fazer uma dinâmica, mas temos um bocado de gente, né? Quase 60 pessoas. É isso que eu estou pensando. Se eu faço, se eu não faço. Só não vou fazer. Eu ia fazer uma dinâmica. Eu ia dividir vocês em trios para vocês conversarem um pouco sobre o tipo de família de vocês. Que tipo de família vocês nasceram, né? Nasceram. Não é a família que vocês criaram. É a família que vocês nasceram, né? Não, mas aí eu chamo e aí quem quiser vai falando, certo? Então, eu apresentei 3 tipos. Existem mais. Existem outras formas de agrupamento familiares. Não existe só esses 3. Então, eu queria saber assim, se algum de vocês gostaria de falar. A minha família foi tal e eu vivi tal e tal dificuldade. Ou a minha família foi tal e eu achei uma maravilha ter nascido naquele tipo de família. Vamos lá? Quem se arrisca? Dani aqui. Cláudia, ela falou primeiro, depois você, ok? Maria Alina. Boa noite, Isolda. Boa noite, colegas. Bom, eu nasci numa família tradicional, onde a minha mãe teve que abdicar do trabalho que ela amava para viver debaixo da proteção econômico-financeira do meu pai, né? Com a total aprovação de ambas as famílias. A família da minha mãe achou aquilo fantástico e a família do meu pai achou que aquilo era o correto, né? A família... Era a norma social da época, né? Exato, é. E se por acaso uma mulher quisesse trabalhar, ela teria que ser professora. Magistério era a única coisa aceita. Se ela inventasse qualquer outra coisa, melhor não, né? E em relação à vida religiosa, eu fui criada nas 2 religiões, católica e espírita. Então, eu ia à missa, fiz primeira comunhão, crisma, e também eu acompanhava toda segunda-feira as reuniões na casa da minha avó, com leitura do Evangelho, com algumas comunicações que as minhas tias, as tias do meu pai, né, recebiam, de modo que sempre houve muita intimidade da minha parte com Deus. Eu costumo até dizer assim, eu tenho uma conexão com o mais alto. Se você está precisando de alguma coisa, me fala que eu peço. Okay. Foi mais ou menos assim. Agora, para mim, já foi, graças a Deus, já foi bem melhor. Eu já tive mais liberdade de escolha. Meus pais aceitavam as minhas escolhas, às vezes com alguma dificuldade, mas, assim, as dificuldades normais. Eu, como filha única, perdi 3 irmãos que eu não conheci, que eu era louca para tê-los, mas foi assim. Como foi você viver numa família tradicional? Foi bom, não foi bom? Você acha que você aprendeu o quê? Eu acho que aprendi a arte da sedução, quando eu queria alguma coisa. Legal, legal, né? Sedução. Olha a habilidade dela.
sedução, muita explicação, vai ser assim, vai ser assado. Levei muitos nãos também. Todo mundo ia, mas eu não, porque você não é todo mundo. E essa mesma frase eu apliquei com filhos. Claro, se você aprendeu. Tem jeito, né? Se você aprendeu. Se a gente dá o que a gente tem. É isso. Se eu aprendi, eu vou passar para adiante. Mas eu fui feliz, muito feliz. Ótimo, ótimo. Oi, pronto, meu nome é Cláudia, né? Na verdade eu nasci, né, numa família bem diferente da dela, no caso. Minha família é uma família... Eu tenho 27 irmãos, né? Então, já para começar, meu pai... Nossa, meu pai 27 casou irmãos. 5 vezes num lugar chamado Serra Preta, num lugar... A fila dele andava, né? Exatamente. Então, com a primeira esposa, ele teve 12 filhos. Com a minha mãe, ele teve 3 filhos. E aí, com as outras esposas, foi somando 27 filhos com 5 esposas diferentes, né? Eu sou da família cerqueira do interior da Bahia e meu pai, ele deixou esse legado. Deixa eu perguntar, dessas 3 famílias, você é da primeira ou da segunda? 5. Ah, 5. Das 5 famílias, você é de qual família? Eu estou na segunda. Na segunda, ok. Simultânea com o caso. Meu pai, caso, ele era um homem diferenciado. Com certeza. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida que ele era diferenciado? Era um homem de 1,5 metro de altura. Olha, ele aprendeu o que Maria Lina veio aprender. Bem diferente. A sedução. E, na verdade, assim, eu tenho muito orgulho de ser filha, de ter sido filha dele. Eu tenho muito orgulho de ter uma família numerosíssima. E o legado que meu pai deixou foi a união dessas 5 mulheres e desses 27 irmãos. Então, eu sou super feliz, entendeu, em poder contar com os meus irmãos. Hoje, vivos, nós somos 25 irmãos, não é? E de diferentes mulheres diferentes, de criações diferentes. Já moramos juntos, 19 irmãos, numa casa em Feira de Santana, todos filhos dessas 5 mulheres. Não rola panela de pressão, não? Oi? Não, rolava. Não tem uma panela de pressão ainda, né? Assim, mas eu tive 2 irmãs. Devia rolar de vez em quando, né? Aí meu pai se casou pela 3ª vez, né? E largou minha mãe, digamos assim, né? E aí eu fui morar nessa casa com 19 irmãos. E meu pai fazia os filhos, e minhas irmãs mais velhas, do primeiro casamento do meu pai, é quem acolhia, entendeu? Então, a minha família é muito amorosa e muito acolhedora, entendeu? Então, eu sou muito feliz de ter essa experiência. Então, eu morei até os 5 anos de idade com a minha mãe e meus pais, né, juntos, né? Depois, eu fui morar nessa casa com os 19 irmãos. Depois, eu fui morar com minha madrasta no interior da Bahia, com meu pai. E sempre tive orgulho de meu pai. Ok. Sou feliz pra caramba de ter participado dessa pluralidade, né? Pois é, isso que eu ia chamar atenção para isso, para você. São 2 vivências completamente distintas delas, né? Essa aqui é uma família tradicional, né, com toda a sua sistemática, né? E ela é uma família com 27 irmãos, aquilo que eu falei, a questão da habilidade de você viver com o diferente, para ela deve ter sido um grande aprendizado. Com certeza. Esses 27... tradicional, né, e para vivência diferente. Então, eu tive 3 estágios na minha vida. O 4º foi voltar para Salvador aos 9 anos de idade para viver com minha mãe. Ok. Mas alguém que tenha uma vivência diferente dessa, ou mesmo que queira se colocar? O Sheik de Feira de Santana, é isso? Boa noite. A minha família é o modelo mais tradicional, mas ainda assim ela é diferente. Por quê? Na dinâmica da minha família, apesar de dever na regra, né, da primeira que você falou, o pai, né, ser o provedor e etc., ter a maior responsabilidade na minha família, já quem eu sinto que tem a maior responsabilidade é a minha mãe. Isso, existe também. Como existe também a família onde os 2 são provedores, né? Existe família assim. Sim. E no caso da minha família, geralmente, meu pai, posso isso? Pergunta para sua mãe.
Meu pai me dá não sei o quê, pede pra sua mãe. Hoje em dia é Pix. Meu pai faz um Pix pra mim, pede pra sua mãe fazer pra você. Ele pode estar com o celular na mão, ele pode estar com dinheiro na carteira. Peça, faça, sua mãe. E aí, às vezes, a gente brinca, eu falo assim, meu pai, eu sou sua filha. O senhor é marido da minha mãe. Não é meu irmão, não. É interessante também essa sua experiência, né? Porque, na realidade, é sua mãe que comanda, né? A decisão, a fala final é dela, né? Isso é bem interessante. É uma família tradicional invertida, né? Percebe o que eu quero dizer? Exato. Porque quando a gente chega no século XXI, né, a mulher se liberta, né? E aí ela vai ser profissional, né? Ela vai ter uma profissão. Porque até o século XIX e XX a mulher ainda é muito presa, muito prisioneira da família, de ser dona de casa, de ser mãe, né? E tal coisa. Mas a partir do século XX, aí isso aí começa a romper, né? E aí há vários processos, né? E várias ajudas também, né? O anticoncepcional foi algo que ajudou muito as mulheres, né? Porque agora eu posso definir quantos filhos eu quero ter. Né? Antes era impossível, minha mãe mesmo era impossível ela definir quantos filhos ela queria ter, mas aí eu já pude definir, né? Então teve muita coisa que foi acontecendo e essa família, deixa eu só concluir aqui, e essa família esses tipos de família, veja gente, isso não acontece à toa, isso aqui é essa singularidade desse espírito que precisa viver diferenças. Né? O espírito não queria mais viver aquele negócio de família patriarcal. Ele queria viver outras experiências. E aí a gente vai criando, né, novas experiências, novos grupos familiares. Diga. Boa noite. A minha família é um pouco parecida com a dela e com a dela. Assim, minha avó teve 21 filhos também. Minha mãe teve 10 filhos. E eu achei engraçado quando ela disse que lá é a mãe que toma conta de tudo, né? E na minha casa é meu pai. Então, assim, minha mãe, ela teve uma criação muito rígida. Então, assim, ela era aquela que dava as ordens, aquela, tipo assim, é uma mulher homem. E meu pai não, meu pai que era o carinhoso, era o que botava a gente no braço, é que estou lhe ouvindo. É que contava história para todo mundo dormir. Então, assim, era o carinho vinha dos filhos. A maternagem era mais dele. Era dele. Ok. Ele foi um pai materno e ela já foi uma mãe paterna. Então, assim, a gente teve esse contrário. Interessante isso, né? Muito interessante. Porque o paterno e o materno, esses dois arquétipos, nós todos temos. Né? Nós temos os dois, o materno e o paterno. Agora, a gente, às vezes, trabalha mais um do que o outro. Né? Nós, mulheres, tendemos a ser mais maternal. Os homens tendem mais a ser paterno. Mas isso não quer dizer que não haja o arquétipo materno no homem e o arquétipo paterno na mulher. Interessante. Eu vou ouvir mais vocês duas e pronto, viu? Porque assim, eu ainda tenho muita coisa para dizer da aula. Oi, boa noite. Boa. Resolvi trazer o meu relato porque é um pouco diferente de todos. Que bom. A minha família eu acredito que se encaixa ali no monoparental. Minha mãe engravidou de mim quando foi terminar com o meu pai. Eu sou a recaída. E aí ela manteve o término, né? Porque realmente ela não queria. E ela me criou sozinha. Uhum. Então ela precisou fazer os dois papéis. Mas hoje eu enxergo que ela precisou ser mais rígida, porque criar uma menina sozinha é difícil, né? Nesse mundo aí com, enfim, tantas tentações, tantas coisas que acontecem e perigos. Então eu percebo que ela precisou ser muito mais o paterno, de rigidez. Então quem não deixava era ela, quem brigava era ela, tudo era ela. E sobrava os limites, né? Limites era porque o arquétipo paterno é que dá mais limites, né? O materno acolhe. E aí acabava sobrando pouco tempo
para essa parte do afeto, né? Do materno, exato. Ok, mas parece que você passou bem por isso. Tá tranquilo. Ok, sem nenhum trauma. Eu vou só ouvir você e depois a gente vai continuar. Fala. Só um comentário que me veio aqui, que eu acho que é interessante. Quando a gente analisa aqui, você escolheu esses 3 modelos, né, enfim, de família. E aí a minha reflexão é a seguinte: diante do contexto social, econômico que a gente esteja vivendo na contemporaneidade, um dos aspectos que a gente começa a perceber é o envelhecimento da população e o aumento da população idosa, né, aquele Brasil, né, que era o futuro dos jovens. A gente já vê uma pirâmide que vai se modificando. E com isso, você tem aí um recheio, e aí especificamente eu passo por isso, né? Sou filha única e estou ensanduichada. Ou seja, aquela família que começa daquele jeito mais tradicional, enfim. Hoje eu já tenho os meus filhos que são dependentes de mim, né, e do meu marido, e já vejo os meus pais idosos, acima de 80 anos, onde os papéis já se invertem. Exato. Eu passo a ser agora um esteio do ponto de vista você passa a ser o provedor deles. Isso acontece. Não necessariamente provedor financeiro. Não é. Pode não, eu não falei de provedor no sentido financeiro, mas no sentido de acolhimento. Mas pode acontecer também, né, financeiramente, mas do esteio do ponto de vista emocional, você passa a ser um pouco mãe e pai dos seus próprios pais nessa fase onde essa dinâmica já muda, e fica bem interessante também esse caldeirão. Não, foi interessante isso que você trouxe, porque isso também é outra realidade, né? Então, a família está ali estruturada, de repente, com o passar do tempo, eu passo a cuidar do papai e da mamãe, né? Que não é fácil. Bom, vamos lá. Isso aí a gente acabou de fazer, né? Isso foi o que a gente acabou de fazer. Qual modelo, e se esse modelo lhe traz alguma implicação? Parece que não, que todo mundo passou, as pessoas que falaram passaram pelas suas famílias sem traumas. Bom, vamos lá. Então, a gente tem a família carnal, que é essa família que a gente está falando até agora, né? Onde o vínculo é a consanguinidade. Não é um vínculo espiritual. Ele pode até ser também espiritual, ele pode, mas o vínculo básico da família carnal é a consanguinidade, né? Nós temos tanto é que os DNA, as provas de DNA provam isso, né? E temos a família também constituída, que a gente não falou ainda dela, né? Que é aquela família onde eu vou e construo uma nova família, onde o vínculo é social, né? O marido é o vínculo social, não é mais consanguíneo, já mudou o vínculo, repare, certo? A sogra é um vínculo social também, né? Então a gente estabelece vínculos diferentes nessas duas famílias que normalmente a gente transita nelas, né? A gente transita na família carnal e transita na família que constituímos, certo? Então, observar essa questão desse vínculo, né? Que isso é importante. Por quê? Porque quando a gente chegar na família espiritual, o vínculo vai ser totalmente diferente. Ele não vai ser nem consanguíneo, nem social. Ele vai ser o vínculo espiritual. Na família espiritual, se lembra que quando eu coloquei o primeiro slide, eu botei eu no aniversário do meu neto, eu na Uli. A Uli é a minha família espiritual, assim que eu considero, né? Então, o vínculo aqui é um vínculo afetivo espiritual. Eu, Tânia, eu e Suzane, né, Suzane? Né? A gente se constitui uma família, a gente se trata como família, né? E aí o vínculo passa a ser diferente, passa a ser outro tipo de vínculo. Dúvidas? E aí, nessa dinâmica dessas duas constituições de família que fazemos, né, a gente tem os nossos diversos papéis.
Então, em que papel você tem mais dificuldade no momento? É mais fácil ser filho do que ser pai? É mais fácil ser filha do que ser mãe? Como é que vocês veem isso? Diga. Boa noite. Eu acho que cada um tem seu grau de dificuldade, né? Cada estágio que você tiver, sendo pai, sendo filho, sendo mãe, sendo avô, sendo cunhado, sendo esposo, cada um vai passar por um grau de dificuldade. Eu nunca vejo, não acho que um seja mais fácil do que o outro. Acho que todo é um estágio, né? Tudo é uma fase, né? Hoje mas hoje eu sou filho, um dia eu vou ser pai, vou passar pela experiência de ser pai, pelas dificuldades, pelas partes boas, posso ser avô, posso ser tataravô, não sei, né? Então, assim, sempre cada coisa vai ter seu grau ali de dificuldade. Você acha, então, que a dificuldade está no papel? Eu não vejo como dificuldade, na verdade, né? Eu vejo como... Ok, entendi. Como seria as circunstâncias do próprio papel que você está desempenhando naquele momento. Isso, não dificuldade. Isso. Mas há pessoas que têm dificuldade. Quem mais? Boa noite, Elisângela. Eu penso que a questão, como você falou, em que papel você tem mais dificuldade no momento, eu acho que tudo depende do momento mesmo que você está vivendo. Hoje eu tenho 2 filhos adolescentes, e como Cláudia falou ali, adolescente não é fácil, né? É quando ele começa, o espírito começa a mostrar quem ele é de verdade. Então, muitas vezes eu me pego num momento de papel de mãe, assim, uma mãe cansada, e com saudade de ser filha, como você falou, porque chega naquele momento de inversão de papel que às vezes você se sente mais mãe e amiga de sua mãe do que filha de verdade, entendeu? Então, acho que é tudo muito, como ele falou também, juntando, né? É uma questão da circunstância que a gente está passando e vivendo as fases da vida mesmo. Então, eu lembro que em determinado momento, na minha adolescência, era muito difícil ser filha, né? Respeitar as regras, viver naquele momento. E hoje não, hoje eu sinto assim, a saudade de ser filha, né? E eu acho que o cansaço que minha mãe devia sentir também na mesma época. Porque eu ia lhe perguntar, mas não sei se pergunto. Assim, você falou que na sua adolescência você tinha a dificuldade, uma resistência, digamos assim. E como é que você lida com a resistência de seus filhos? Não, até que eu lido bem justamente por causa da minha. Eu busco muito isso. Porque quando você aprendeu lá, você hoje pode olhar para eles e dizer, mas eu já fui isso. Isso. Eu já fiz isso. Justamente é isso. Eu como a Cláudia falou, eu não me trago para agora. Eu deixo assim eles conscientes que, tipo assim, muitas vezes eu não concordo porque eu não vivi daquela forma. Mas que a gente está buscando como é que fala assim, um equilíbrio, né? Então, muitas vezes eu tenho um que vai fazer 18, aí ele quer fazer tudo, quer ser dono de tudo, eu falo, ele é difícil. É própria da idade. Eu falo para ele, é difícil, mas assim, eu não estou dizendo que você está errado, mas eu estou dizendo que a gente vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio, assim, as coisas que você quer, às vezes você não pode, eu também quis um dia, então assim, eu vou buscando equilíbrio. Porque você traz exatamente a questão do espelho do papel. Percebem? O espelho do papel. Isso. Você foi adolescente e resistia muito às normas, digamos assim. Mas aí vem seu filho e faz igualmente, né? Então, assim, mas você foi. Então, é aquela coisa que eu falei antes. Então, olhar para ele como um espírito. Assim, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Porque aí você pode entendê-lo e até ter um diálogo mais lúcido com ele a partir da sua experiência. Porque essa experiência está em você. Né? Você aprendeu ela. Talvez aprendeu exatamente para agora você usar. Entendeu? Gente, é por isso que quando eu falo assim, é meu filho, eu vou mandar... eu trabalhava na universidade
na Unifax, e vivi algumas vezes situações assim. O aluno chegava e dizia assim: eu estou fazendo engenharia, mas o que eu quero mesmo é fazer teatro. E eu falava: por que você está fazendo engenharia, então? Ah, porque meu pai é dono de uma empresa e ele quer que... Ou então, eu estou fazendo direito, mas, professor, eu gostaria mesmo era de... Aí diz a prof: e por que você está fazendo direito? Ah, porque meu avô, meu pai, né? Meu avô tinha um escritório, meu pai tinha um escritório. Então, repare, aí você não olha a singularidade dessa pessoa. Os pais, no caso, não estão olhando a singularidade dele, né? Que a singularidade dele, sim, meu avô foi, meu pai foi, mas eu, não é isso que eu quero. E eles iam, e muitos no meio do curso se abandonavam. E eu tinha alunos que faziam 2 faculdades, eu não sei como é que eles davam conta, né? Faziam 2 faculdades. Exatamente por essa imposição. É por isso que eu falo, a família não é a família da margarina, não. A família, às vezes, a gente confunde amor com posse, porque aí é posse. Isso é imposição, isso não é amor. Na hora que eu digo para o filho: não, você tem que fazer direito, você tem, eu já impus a ele. Isso não é amor, isso é posse. Amor é você chegar e perguntar: o que é que você quer fazer? Ah, eu quero fazer. Aí ele diz lá o que ele quer fazer. Ó, mas aí você ir travar um diálogo com ele. Você pode até, nesse diálogo, mostrar a ele que o que ele quer fazer tem seus prós e seus contras, né? Mas a escolha vai ser dele. Era simplesmente um pedido do avô. Ele falou assim: eu quero, ou se você fizesse advocacia seria maravilhoso. E a pessoa naquela idade não tem aquele discernimento. Exatamente. De dizer: não, vovô, eu não quero fazer advocacia. Porque a gente entra na universidade muito jovem, né? A gente entra na universidade... Eu tenho uma neta que está fazendo Enem. Ela acabou de fazer 18 anos. Ela fez 18 anos em julho, já está fazendo Enem, ou seja, já está escolhendo uma profissão. Quer dizer, para mim, ela ainda continua com 17 anos. Então, assim, é muito jovem. O que é que ela sabe dela para dizer: eu quero isso mesmo, de fato, né? A gente tem essa imposição social muito forte em cima da gente. E eu conheço pessoas, inclusive da minha família, que os pais escolheram a profissão. Tipo assim, o pai era advogado e disse: ó, eu quero que você faça advocacia. E tiveram pessoas que formaram em advocacia e hoje elas não sabem o que querem na vida, porque elas não se encontraram, porque elas foram obrigadas a fazer advocacia porque a mãe era advogada. Então, assim, isso realmente é um perigo muito grande. Então, como é seu nome? Ele. Ícaro. Então, Ícaro, quando eu coloco qual é a dificuldade, é muito nesse sentido do que eu falei agora. Entendeu? Qual é a sua dificuldade? A sua dificuldade é aceitar a singularidade do seu filho? Percebe? Você sabe realmente o que é amor? Ou você está confundindo amor com posse, amor com imposição? Entendeu? É nesse sentido. Ok? Ok. Eu ia trazer uma reflexão, mas olhando para uma outra perspectiva, porque assim, traga. Olhando de fora, para mim é muito mais difícil ser mãe do que ser filha. Eu não sou mãe, né? Eu só sou filha, mas eu acho que o papel que minha mãe exerce é muito mais difícil do que o meu. Por quê? Às vezes eu sinto assim que eu julgo muito a minha mãe. Acredito que não seja a única que julga, como com se certeza ela não pudesse errar nunca, sabe? Então isso é muito mais difícil, porque eu posso errar, eu posso quebrar minha cara, voltar: mãe, pelo amor de Deus, eu fiz merda. E ela, às vezes, não tem para onde voltar. Na verdade, isso você disse uma verdade aí enorme, né? A gente é julgada pelos filhos o tempo todo, né? Porque existe um papel
Existe um papel de mãe que eles estão esperando. E que se você foge deles, você foge desse papel, o filho lhe cobra. Porque ele não lhe vê como espírito. Ele lhe vê como mãe. Porque os papéis mais difíceis da gente fazer esse exercício de se ver como espírito é pai, mãe e filho. São os mais difíceis. Porque a gente vê o filho como filho, né? Aquela coisa, né? Do acolher, de botar no braço e segurar, né? E o filho vê a gente como pai ou como mãe. E aí tem todo ser mãe é A, B, C, D. E se você não segue, então ele não lhe olha como espírito. Não, minha mãe é um espírito, assim como eu, com seus defeitos e suas qualidades. Assim como eu, num processo de evolução. Na hora que você olhar para sua mãe assim, os julgamentos vão todos terminar. E é isso, é porque não acaba da noite pro dia, mas hoje eu ainda tento olhar e falar assim, pô, ela tá tentando igual a mim, então não dá pra estar exigindo tanto, né? Na realidade também, se fosse ao contrário, não ia ser legal. Que bom, isso foi ótimo. Ampliando o conceito de família, que a gente está quase chegando na hora. Tem mais alguém? Vá. Engraçado que eu fiquei pensando nos depoimentos aqui, e aí, do ponto de vista de dificuldade de papel, eu acho que às vezes um dos papéis que acabam sendo mais difíceis é a gente exercer o nosso próprio papel nas diversas dinâmicas por onde a gente passa, né? Porque ao mesmo tempo que eu sou filha, ao mesmo tempo eu sou mãe, ao mesmo tempo eu sou profissional, a gente vai acumulando e tendo nas relações e nas interações esses papéis ao mesmo tempo. Então, no final do dia, eu fiquei pensando aqui, poxa, e respondendo sobre essa ótica para mim mesma, eu falei, poxa, às vezes o papel mais difícil é o meu próprio. Em relação você ser você, né? Essa singularidade que Cláudia trouxe, a você fazer suas escolhas, né, conscientes, e isso é um processo que você vai evoluindo, amadurecendo, encontrando o caminho. Então, assim, acho que... Aí você tem que abrir o espaço para você. Sim, exatamente. Aí você tem que abrir o espaço para você. Aí você vai ter que aprender a dizer não. E aí o autoconhecimento é importante, né? Exato. Você se autoconhece e você vai dizer, aqui não, aqui é o meu limite. Ó, filho, aqui é meu limite, daqui você não passa. Você é meu filho, eu lhe amo, mas aqui é meu limite, porque aqui sou eu, certo? É o meu espaço. Isso a gente tem que aprender a fazer. Como pai, como mãe, como profissional, como em qualquer outro papel que a gente estiver, né? E o que é isso? É você parar. Basta 2 minutos, 1 minuto. É você parar, respirar, olhar para dentro e dizer assim, eu sou um espírito imortal. Tente fazer isso. Aí você traz sua essência, você se conecta com sua essência. Porque o que acontece? Esses papéis todos, que são próprios, que tem que ser, né? Aquilo que eu coloquei logo no início, né? Somos singulares, mas somos coletivos. Então a coletividade vai nos impõe todos esses papéis, né? Temos que ser profissional, temos que ser amigos, né? Então são vários papéis. E às vezes eu me perco nesses papéis. E eu estou aonde? Eu, enquanto essência, estou aonde? Então é um exercício muito simples. É a gente parar e dizer, peraí, e eu agora aqui? Respira, fecha os olhos ou não fecha os olhos, como você queira, e diz, eu sou um espírito imortal. Essa é a minha essência. Aqui é que sou eu. Eu não sou nem a profissional, eu não sou a mãe, eu não sou a avó, eu não sou a facilitadora da ULI, né? Eu estou como facilitadora, eu estou como mãe, eu estou como avó, eu estou ou estive como professora, mas eu sou espírito imortal. É isso que me define, e é isso que a gente não pode perder a conexão.
Essa conexão a gente não pode perder. E a Uli vai trabalhar o tempo inteiro, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, até o 10, ela vai trabalhar. E vocês, essa conexão. Vocês busquem sempre essa conexão. Bom, mas vamos lá. Ampliando... Não, ainda tem um tempinho, né, Suzane? Não, não pega a plaquinha ainda não. Eu já estou terminando. Ampliando o conceito de família, a gente tem a família espiritual, né? Que é uma família constituída por outro tipo de vínculo. Não é nem o consanguíneo, nem é o social. Pode até ser que seja os dois. Um vínculo consanguíneo e um vínculo espiritual. Pode até ser, mas não necessariamente. Por exemplo, o pessoal da ULI, aquele pessoal que eu coloquei ali, ninguém é meu parente consanguíneo. E eu não conhecia ninguém socialmente. Eu conheci quando eu cheguei aqui e comecei a trabalhar. Percebe? Você cria o vínculo, né? Esse é importante. São relacionamentos construídos ao longo da jornada do espírito. Por isso são vínculos perenes. Porque há uma comunhão de valores ou objetivos para o sentido da vida. Então, repare, não é um vínculo que eu faço numa encarnação ou em outra encarnação, não. É um vínculo que eu venho construindo em todas as minhas encarnações. Porque, repare, eu hoje tenho 2 filhos. Daqui a 50 anos, eles podem ser meus pais. Ou eles podem não estar nem na minha encarnação. Percebem? Eles podem não estar na minha encarnação. A minha encarnação vai ser com outras pessoas. Eu vou criar vínculo com outras pessoas. Então, o vínculo não é perene, é consanguíneo. O outro é social, mas o vínculo espiritual, ele é perene. Por isso, esse é o vínculo que a gente deve buscar construir. E para você construir esse vínculo, você tem que responder a pergunta, que é a pergunta do ciclo 2, que vocês estão indo, né? Quem sou? Quem sou? No ciclo 2, vocês vão trabalhar essa pergunta. Vocês vão começar a se autoconhecer, né? E aí vocês vão poder responder realmente quem sou. E a partir daí vocês começam a poder criar vínculos espirituais. Um pouco que Cláudia tenta fazer com a família dela. Você está buscando vínculo espiritual com a sua família, certo? Lindo, muito bom, né? Sair do vínculo consanguíneo e construir o vínculo espiritual. Porque o vínculo consanguíneo, no momento que a gente desencarna, ele desaparece, gente. O que eu vou encontrar no mundo espiritual? Pode ser que eu encontre no mundo espiritual uma família que eu seja muito mais afim do que essa que eu deixei aqui. Concordam comigo? Isso pode acontecer. Como pode acontecer o contrário. Eu encontrar lá uma família e aqui eu deixei, aqui vai me manter com saudade, né? Pode acontecer as duas coisas. Diga. Rapidinho, viu? Porque ela vai botar. Ela vai encerrar, né? Uma história que aconteceu comigo. Eu estava em um encontro de médios e aí chegou uma pessoa para mim e falou: como é que está sua mãe? Sua mãezinha. Aí eu disse: minha mãe está ótima, graças a Deus, tudo bem. Aí ela disse: não, mas eu não estou falando de sua mãe de carne. Eu estou falando de uma pessoa que trabalha com você, que mora com você há mais de 10 anos. Seu vínculo espiritual. Que ela cuida muito bem dos seus filhos. Ela não sabe nem por que ela gosta tanto de vocês, mas quando ela foi nascer, ela queria voltar para a família de vocês e ela disse que ela queria vir, nem que seja como empregada doméstica, mas ela queria morar com vocês e cuidar de vocês.
E eu, naquela hora, assim, meu Deus, eu chorei tanto, porque realmente eu viajava o Nordeste todo, eu não tinha tempo de cuidar dos meus filhos, e ela cuidou dos meus filhos, ela que criou meus filhos, e ela fazia assim dos meus filhos como se fosse filho dela realmente. Então, assim, é uma coisa que me emociona hoje, por isso que eu estou colocando aí. Porque... Não, muito interessante, é muito interessante. Porque é um vínculo que não é consanguíneo e nem é social, né? É um outro tipo de vínculo. Então, família espiritual é uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados. Viu? Meu nome dela? Está vendo ali? Espíritos encarnados ou desencarnados, que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns através da fixação de vínculos afetivos e espirituais. Gente, a gente está terminando, que Suzane está ali, disse que vai pegar a placa para poder terminar a aula. Mas eu acho que eu não tinha muito mais nada para dizer, não, viu, Suzane? Em que família nos encontramos, isso a gente fez muito, né? Eu só queria dizer o seguinte, que é uma oportunidade. A família que você tem e a família que você constituiu é uma oportunidade. Não percam essa oportunidade. Não deixem passar. É ali que você, é nessa panela de pressão que você vai se descobrir e que você vai evoluir. Certo? Espero ter contribuído para algumas reflexões de vocês.